Fala, meu querido, um beijo no seu coração. Tô aqui hoje pra gente resolver um exercício de vírus, cara, lá da FUVEST. Vem comigo, vamos dar uma olhada aqui no enunciado, ó. Existem vírus que se reproduzem independentemente de células. O que significa isso? O cara não precisa de células para se reproduzir. B, tem genoma constituído de DNA e RNA. C, existem vírus que sintetizam, que fabricam DNA a partir de RNA. D, existem vírus que realizam respiração aeróbica no interior da cápsula proteica. E E, possuem citoplasma que não contém organela. Vamos nessa. Mano, é o seguinte, quando a gente entra no assunto vírus na biologia, existe uma treta imensa sobre esse tema. Qual que é essa treta? A gente sofre até hoje para conseguir classificar um vírus como um ser vivo ou como um ser não vivo. Pedro, por quê? Se liga. Para você ser considerado um ser vivo, existe uma série de pré-requisitos que você tem que ter para a galera olhar e falar: opa, esse cara aí é um ser vivo. Você pode listar para mim, Pedro? Posso, se liga, mano. Primeira coisa de todas, para ser um ser vivo, para ser considerado um ser vivo, você tem que ser formado por no mínimo uma célula. Pode ter duas? Pode. Pode ter três? Pode ter 1 milhão? Pode. Mas no mínimo uma célula. Outra coisa importante, para ser considerado um ser vivo, você tem que realizar suas próprias reações metabólicas. Todas as reações do seu corpo, você tem que realizar sem a ajuda de ninguém. Outra coisa, para ser considerado um ser vivo, você tem que ter material genético, DNA ou RNA. Tem que ter. E por último, para ser considerado um ser vivo, você tem que conseguir se reproduzir. Qual que é o problema disso? Quando a gente analisa as características do vírus que eu coloquei aqui, a primeira de todas que está aqui é a seguinte: esse cara, o vírus, não possui células. Ai meu Deus, já moiou. Se ele não tem célula, por essa classificação, esse cara não pode ser considerado um ser vivo. Porque para ser considerado um ser vivo, você tem que ser formado por no mínimo uma célula. E esse cara não tem. Quer ver outra? Olha só. Além de não ter células, esse cara não possui metabolismo próprio. Ele não consegue realizar suas próprias reações metabólicas. Mas se a gente olhar na terceira, esse cara tem seu próprio material genético. Amém? Nós tudo. Isso, ter o seu próprio DNA e RNA, é coisa de ser vivo. Quer ver mais um BO? O vírus não consegue se reproduzir sozinho, cara. Pedro, como assim? Se liga. Para o vírus conseguir se reproduzir, ele precisa de ajuda de alguém. Quem é esse alguém? Olha para minha mão. Vamos fingir que a minha mão é uma bactéria, beleza? Bactéria, amém, um ser vivo, tem célula e tudo mais. A minha caneta está simbolizando o vírus aqui para mim. O que é esse vírus? É uma cápsula de proteína que guarda dentro dele seu próprio material genético. Se esse cara quiser se reproduzir, sozinho ele não consegue. Ele vai ficar aqui eternamente. Para ele conseguir se reproduzir, ele precisa parasitar essa bactéria, jogar o seu material genético lá dentro dela e utilizar a maquinaria dessa bactéria para se reproduzir. Então, peraí, ele se reproduz? Sim. Sozinho? Não. Ele precisa parasitar alguém. Por isso que eu escrevi aqui em cima que o vírus é um parasita intracelular obrigatório. Então, se liga, pelo que a gente viu na lousa, vírus tem características de seres não vivos, como não possuir célula, não ter metabolismo e não conseguir se reproduzir sozinho. Mas também tem características de seres vivos, que é possuir o material genético e a reprodução. Por mais que precise de alguém, ele consegue se reproduzir, precisando de alguém, mas consegue se reproduzir. Aqui tem algumas características. Uma coisa importante que a gente precisa saber também para resolver esse exercício é o seguinte: existe uma série de classificações de vírus. Eu vou falar de duas, que são as mais famosas. Existem vírus que são chamados de RNA vírus. O que é isso? O seu material genético é feito por RNA. E existem vírus que são chamados de DNA vírus. O que significa isso? O seu genoma é constituído por DNA e não por RNA. Pedro, existe vírus que tem os dois caras ao mesmo tempo? Não. Não tem vírus que tem os dois caras ao mesmo tempo. Ou ele é um RNA vírus, ou ele é um DNA vírus. Mas espera aí, quando esse cara vai se reproduzir, ele consegue fazer o RNA se transformar num DNA ou um DNA se transformar num RNA? Consegue. E é disso que a gente vai falar. Se liga. Toda vez que um DNA se transforma em um RNA, a gente chama esse processo de transcrição.
Um DNA vírus consegue se transformar num RNA vírus lá dentro da célula no momento que ele vai se reproduzir. E, além disso, existem vírus que são RNA vírus que conseguem fazer essa transcrição ao contrário para se transformar num DNA. Se liga, se do DNA para o RNA o processo é a transcrição, do RNA para o DNA é uma transcrição reversa. Os vírus que fazem isso utilizam uma enzima chamada de transcriptase reversa. Aonde isso é importante para você, cara? O vírus da AIDS, por exemplo, que é muito cobrado nos vestibulares, que é o HIV, é um tipo de vírus que consegue fazer essa transcriptase reversa. Ele consegue do seu RNA se transformar num DNA. Amém? Nós tudo ou não? Vamos dar uma olhada nas alternativas para ver o que a gente encontra ali. Se liga, existem vírus que se reproduzem sem células? Não, nunca. Esses caras são parasitas intracelulares obrigatórios. Elimina a letra A. B. Existem vírus que têm genoma constituído de DNA e RNA. O problema dessa alternativa é a letra E. Quando eu falo DNA e RNA, eu estou colocando os dois caras ao mesmo tempo dentro do vírus. Isso é mentira. Letra C. Existem vírus que produzem DNA a partir de um RNA. Amém, nós tudo, tá aí a transcrição reversa, beleza? Letra D, só para ver o que está errada. Realizam respiração aeróbica, metabolismo, beleza? No interior da cápsula, não nunca. Ele só consegue realizar seu metabolismo no interior da célula e não dele mesmo, não da cápsula proteica. E possuem citoplasma. Para já, citoplasma é coisa de célula e vírus não tem célula. Então, olhando para essa gama de alternativas, a gente tem aí a letra C de coisa linda. Um beijo no seu coração, espero ter te ajudado. É nóis, valeu!